Olá pessoal, tudo bem? Hoje, 5 de outubro de 2016, comemoramos 28 anos da Constituição Federal de 1988. Por isso, vamos refletir sobre alguns avanços e alguns retrocessos na nossa Constituição. Ao analisarmos a Constituição, pelo menos iniciando pelo preâmbulo, nós vemos ali alguns valores como liberdade, segurança e bem-estar. Desenvolvimento, igualdade e justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos. Fundada na harmonia interna e comprometida na ordem interna e internacional com a solução pacífica das controvérsias. Promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Esse é o preâmbulo da Constituição. Ele mostra alguns valores que os constituintes colocaram como representantes do povo brasileiro, e nós iniciamos fazendo a seguinte reflexão: a Constituição é muito mais do que um instrumento ou um documento jurídico. Ele é sim um documento jurídico, mas ele é muito mais do que isso. Ele é um documento social, do ponto de vista sociológico. Ele é um documento que pode ser analisado pela antropologia e pela psicologia. O direito é muito mais do que só um conjunto de regras e leis. E com base nesses estudos da antropologia, da sociologia e da psicologia, nós entendemos que os grandes avanços dos povos requerem um longo tempo de adaptação, um longo tempo de acompanhamento e um longo tempo de monitoramento da observância pelo povo e pelos seus representantes das principais regras da Constituição. Eu elenquei 3 para nós refletirmos aqui. Primeira, o primeiro ponto mais importante de uma Constituição é limitar o poder do Estado. Segundo ponto, a proteção aos direitos humanos. E o terceiro, a garantia do desenvolvimento socioeconômico. Se nós pegarmos pelo menos a questão da limitação do poder do Estado e analisarmos o controle de constitucionalidade feito pelo Supremo Tribunal Federal, em 2008 nós tínhamos 4.081 ações diretas de inconstitucionalidade. Isso mostra o nosso grande, por assim dizer, o enorme gradiente de litigiosidade do poder público. Se nós considerarmos que limitação do poder do Estado é proceder à reforma trabalhista, tributária e política, podemos acompanhar que essas reformas estão nas gavetas do Congresso Nacional. E sobre a proteção dos direitos humanos, é só analisar a mídia, é só acompanhar a imprensa. A política penitenciária nossa está a desejar há mais de 30 anos. O trabalho escravo ainda pode ser verificado, os conflitos agrários ainda são manchetes nos principais jornais do centro do país, e a regularização fundiária que não acontece nos principais estados do Brasil e municípios. Portanto, o que nós temos a comemorar? E timidamente que eu considero seria a contribuição imensa do Ministério Público, da Polícia Federal, da imprensa e do Poder Judiciário na efetivação e observância dos direitos fundamentais. Porque a corrupção, ela atinge todas as áreas da administração pública de todos os poderes, inclusive não só da administração direta e indireta, dos poderes executivo, legislativo e judiciário, como também da iniciativa privada e também de algumas ONGs. Se acompanharmos o número de casos de corrupção no Brasil desde os anos 70, esses números chegam a 40, 50, a mais de 60 casos de corrupção, e alguns deles se transformaram em ações e outros dormiram e morreram nas gavetas ou do Poder Judiciário ou do Poder Executivo. E o ponto que nós precisamos refletir é a questão do presidencialismo e do parlamentarismo. Nós precisamos discutir e refletir sobre esses sistemas de governo que nós temos atualmente e se ele realmente contribui ou não para, por exemplo, a limitação ao poder do Estado, a proteção e a observância dos direitos humanos e se a garantia também de desenvolvimento socioeconômico
ele pode ser possível com esse sistema de governo. A eficiência deve ser analisada sobre o sistema de ensino, com seus métodos, relacionando alunos, professores e também os recursos materiais para uma efetivação ou para um sistema efetivo de ensino que realmente capacite os alunos a serem cidadãos que no século XXI tenham a principal contribuição ou a principal preocupação de não terem nenhum ato de corrupção na sua história de vida. Assim também a eficiência da oferta de saúde pública com as suas políticas e, por fim, a prevenção à corrupção às novas gerações. Então, essa é a reflexão que eu faço, falando um pouquinho das principais partes da Constituição que dizem respeito à limitação do poder do Estado, proteção aos direitos humanos e a garantia de desenvolvimento socioeconômico. Alguns pontos a comemorar, como a contribuição dos poderes, a contribuição de alguns agentes, como a instituição, o Ministério Público, Polícia Federal, a imprensa e o Poder Judiciário na efetivação e observância dos direitos humanos. Muito obrigado e eu espero que daqui a 10 anos possamos ter mais o que comemorar. Muito obrigado.